Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está aí se preparando, para o ENAM, para o Exame Nacional da Magistratura. Que maravilha estar com vocês. É um prazer, uma alegria participar dessa, vamos dizer assim, dessa reta final, né? E eu acho muito importante a gente estudar os temas. Eu preparei para vocês 3 encontros, né? Hoje, amanhã e depois. Isso tudo vai ficar aqui no YouTube, nós estamos ao vivo e eu acho que vai ser muito bom. Bom, eu vou resumir a matéria nesses 3 dias, mas eu quero lembrar vocês de que eu preparei um curso especial que ainda dá tempo de você fazer, você acessando o meu site, professorvaleriomazzuoli.com.br. Eu esgoto todos os temas do ENAM lá, e se você fizer aquele curso lá que eu te proponho, nesse site tem todas as informações, www.professorvaleriomazzuoli.com.br. E você fazendo esse curso e assistindo essas aulas de hoje, olha, acho difícil você não acertar as questões de direitos humanos, que é o que eu desejo para você, efetivamente, com esse revisaço que a gente vai fazer aqui nesses 3 dias. E, portanto, eu tenho certeza de que você vai conseguir aí lograr o seu projeto de sucesso. Eu queria, antes de mais nada, apresentar para vocês 2 trabalhos, né? Porque, veja, gente, isso não dá para chegar na prova da magistratura verde, né? Então, o ENAM é uma prova difícil, mas depois tem a prova de juiz verdadeira, porque essa é só o exame nacional, que tem o período aí, depois expira, tem que fazer outro. E depois tem a outra prova verdadeira. Para o ENAM, eu publiquei, vocês sabem, né, se vocês me derem a honra, você encontra lá no grupogem.com.br, o Manual do ENAM, segunda edição desse ano, atualizadíssima, Direitos Humanos do ENAM. Aqui é só o edital do ENAM, que é o que eu vou debater com vocês durante esses 3 dias. É um livro pequeno, vamos dizer assim, tem 270 páginas, mas é pequeno, 270 páginas, não chega a 300 páginas, letra legal, tal, para o ENAM. Para o ENAM é isso aqui, eu acho que você não precisa ter mais. Entra lá no grupogem.com.br e você consegue adquirir. Para a prova mesmo, tem o curso de Direitos Humanos. Aqui já são, né? Quanto que tem aqui? É bem maior, são 500 páginas, né? Letrinha pequena, livro maior. E curso de Direitos Humanos, que vocês também já conhecem, que tem toda a matéria. Mas essa é a dobradinha que você tem que ter. ENAM e a prova mesmo, vamos dizer assim, da magistratura. Qual magistratura? Magistratura estadual, magistratura federal, magistratura do trabalho, que é onde despenca, e assim por diante. Então, eu vou dar esse panorama geral para vocês aqui, para a gente, então, para nós nos prepararmos para essa próxima prova, né, pessoal? Então, bom, boa noite, então, nós vamos começar a falar desses temas principais aí nesses 3 dias que temos para a gente conseguir vencer aí esses temas. Bom, o primeiro tema, né, não tem como escapar desse tema. O primeiro tema é um tema propedêutico, né, um tema de início, um tema inicial, é um tema conceitual, na verdade, que ele vai mostrar o que é o direito internacional dos direitos humanos. O que significa o direito internacional dos direitos humanos? Direito internacional dos direitos humanos, ele é uma disciplina voltada ao direito internacional público. Não tem nada a ver com o direito fundamental que a gente estuda dentro do plano do direito constitucional. Absolutamente nada. O direito internacional dos direitos humanos é matéria do direito internacional. Então, quando se fala em direitos humanos, nós estamos falando em matéria de direito internacional. Tem uma precisão terminológica. Quando se fala em direitos fundamentais, nós estamos falando em direitos constitucionalizados.
E quando se fala em direitos do homem, nós estamos falando em direitos que não estão positivados ainda, nem em textos constitucionais, nem em normas internacionais. Então, aqui nós temos três precisões terminológicas. Três precisões terminológicas vocês precisam anotar, porque isso cai muito. Direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos. Direitos do homem, direitos que não se encontram positivados. Direitos fundamentais, direitos constitucionalizados, direitos humanos, direitos internacionalizados. Se você pegar lá a Constituição brasileira, no artigo 5º, parágrafo 1º, vai dizer que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Depois, no parágrafo 3º do próprio artigo 5º, vai falar os direitos e garantias expressos na Constituição, parágrafo 2º, expressos na Constituição não excluem outros, decorrentes do regime dos princípios por ela, a Constituição, adotados, ou dos tratados, aí já fala em direito internacional, em que a República Federativa do Brasil seja parte, ou seja, que o Brasil participe. Esses dias atrás eu vi o projeto de Código Civil que enviaram e da reforma do Código Civil, e todas as vezes que vai falar em tratados, fala o país signatário, duplo equívoco. País é um conceito geográfico, país não celebra, quem celebra é o Estado. E signatário é assinar. Você assinar um tratado, ele não está em vigor. A expressão é parte, a Constituição usa corretamente. É Estado, parte. Então, o parágrafo 2º reforça isso, e aí nós vamos analisar entre amanhã e depois como que está a jurisprudência do Supremo no que tange a essa hierarquia de tratados e leis internas, e depois, no parágrafo 3º, vai dizer os tratados e convenções de direitos humanos que forem aprovados por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso em 2 turnos, serão equivalentes às emendas constitucionais. Olha como a Constituição usou a expressão de maneira técnica. Então, as 3 expressões. Bom, o que estão pedindo aí? O que estão pedindo? Como direitos humanos é matéria de direito internacional, não é matéria de direito constitucional, significa que o conceito de direitos humanos é mais amplo que o conceito de direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais, eles podem ser restritos. Por exemplo, o estrangeiro pode ser expulso. A liberdade dele é restrita. O conscrito estrangeiro não vota no Brasil. Então, o voto não é considerado um direito humano, mas é um direito fundamental. Então, se votar, direito ao voto como direito humano, se votar fosse um direito humano, todo mundo poderia votar. Então, não poderia ter restrição. Entenderam? Então, é aí que está a diferença, em termos de restrição. E outra coisa que vocês têm que anotar, a proteção dos direitos humanos, ela afeta todas as pessoas, independente da nacionalidade da pessoa. Ou seja, todas as pessoas de quaisquer nacionalidades, podem demandar o Brasil num tribunal, numa corte internacional de direitos humanos, sem ser brasileiro. Basta que a violação de direitos humanos tenha ocorrido no Brasil. Assim como um cidadão brasileiro, uma cidadã brasileira, pode demandar contra o Estado estrangeiro, independentemente da nacionalidade. Um cidadão brasileiro que tenha os seus direitos humanos violados na Espanha, está aberta a jurisdição da Corte Europeia de Direitos Humanos para ele. Um cidadão brasileiro que tenha tido os seus direitos humanos violados na França,
está aberta a jurisdição da Corte Europeia de Direitos Humanos para ele. Agora, a recíproca é verdadeira. Um cidadão francês que tenha tido seus direitos humanos violados no Brasil, independente, então, da nacionalidade, ele pode demandar o Brasil no sistema interamericano de direitos humanos. Tá? Então, a proteção internacional dos direitos humanos independe de nacionalidade. E aqui é interessante, porque além disso, então além dos direitos humanos, ele não se vincular a determinada nacionalidade, há contextos internacionais de proteção, né? Que no livro você vai ter uma riqueza muito maior de detalhes. Tem elementos contextuais de proteção em nível global e em nível regional. Então, além dos contextos, do contexto global de proteção, que é chamado de onusiano, porque é o contexto que vem da Organização das Nações Unidas, por isso que é onusiano, proteção onusiana dos direitos humanos, há contextos regionais de proteção, especificamente 3. O Sistema Europeu de Proteção de Direitos Humanos, que é de 1950, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é de 1969, e o Sistema Africano de Direitos Humanos dos Povos, que é do final da década de 80, mas a Corte só entrou em vigor nos anos 2002, por aí, é que a Corte Africana começou efetivamente a elaborar. Então, esses contextos regionais, eles também têm regras processuais para isso, nós vamos entender, mas eles se dialogam com o sistema global. Então, a Europa dialoga com o sistema da ONU, a África com o sistema da ONU, o sistema interamericano com o sistema da ONU também. Então, são sistemas de proteção. Nós temos, então, 2 sistemas que podem proteger os brasileiros ou estrangeiros no Brasil. O sistema das Nações Unidas e o sistema regional interamericano. Na Europa, o sistema das Nações Unidas, o sistema europeu. Na África, o sistema das Nações Unidas, o sistema africano. Não existe um contexto regional no mundo árabe e também não existe um contexto regional no mundo asiático. Tá? Então, não existem cortes, não tem uma corte árabe de direitos humanos, e também não existe uma corte asiática de direitos humanos. Então, está aí visto a parte, vamos dizer assim, introdutória, muito rapidamente, né, porque não temos tanto tempo, a parte introdutória da nossa disciplina, ok? Fixando isso que eu acabei de falar sobre a amplitude dos direitos humanos. Então, sempre os direitos humanos, ou seja, internacionais, eles são mais amplos que os direitos fundamentais internos. Tá? E a Constituição andou muito bem quando, então, precisamente chamou de direitos fundamentais os direitos fundamentais lá no parágrafo 1º, as normas definidoras dos direitos fundamentais têm aplicação imediata, e foi muito prudente também quando falou em tratados, aí se refere ao direito internacional, quando fala em tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, tratados internacionais de proteção dos direitos humanos. Então, gravem, porque isso está pedindo muito, tanto o parágrafo 2º, quanto o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Ok? Muito bem. Próximo item. Qual o fundamento, né, e o conteúdo dos direitos humanos? Item do Enem. Qual o fundamento e o conteúdo? Os direitos humanos se fundam em 3 pilares básicos. 3 pilares que dão sustentação à tese, à teoria do direito internacional dos direitos humanos. Primeiro,
Vamos lá anotar. O pilar da inviolabilidade da pessoa. Ou princípio da inviolabilidade da pessoa. Né? Traduz-se na ideia de que eu não posso impor sacrifícios a um indivíduo em razão de que esses sacrifícios eles vão resultar em benefícios a outras pessoas. Então, inviolabilidade da pessoa. A pessoa é inviolável e aqui não tem muita discussão, tanto no sistema da ONU, quanto também nos sistemas regionais de proteção. A inviolabilidade ela é reconhecida por todos os contextos. Depois, o segundo, junto com a inviolabilidade da pessoa, o da autonomia da pessoa. Autonomia da pessoa. O que conota? Conota que toda pessoa é livre para praticar os seus atos, desde que a prática desses atos não prejudiquem terceiros. Então, a liberdade de prática de um ato, desde que o ato da pessoa não prejudique terceiros. Então, aí está a autonomia da pessoa. A pessoa tem autonomia, mas não pode prejudicar terceiros. Então, essa atuação pessoal, ela é limitada em razão do prejuízo para terceiras pessoas, autonomia da pessoa. E o clássico, terceiro, a dignidade humana, né, que é o princípio nuclear, o princípio base de todos os demais direitos fundamentais também e humanos. O princípio da dignidade, ele se traduz na ideia, na compreensão de que todas as pessoas devem ser julgadas segundo os seus atos, e não segundo características suas alheias a esses atos, né? Como nacionalidade, condição geográfica, etnia, cor, raça, orientação sexual, opinião política e assim por diante. Esses não são fatores determinantes esses não são fatores determinantes para dizer quais são os direitos ou não das pessoas, e sim aqueles atos por elas praticados. Então, inviolabilidade da pessoa, primeiro. 2, autonomia da pessoa. E 3, dignidade da pessoa. Então, esse é o segundo ponto, muito simples, que está lá no edital. E agora entra um item do edital que é também muito importante, que são das características dos direitos humanos. E aqui, no item da característica, prestem bem atenção, futuros juízes e juízas, no que eu vou falar agora. Aqui, na característica dos direitos humanos, nós já tivemos 2 ENANs, né? 2 ENANs. E o que significa? Nesses 2 ENANs, nos 2 já pediram, já cobraram as características dos direitos humanos. Nos 2. Então, em toda prova, eles têm pedido, eles têm cobrado uma das características. Então, vamos ver essas características. Quais são essas características? Vamos lá. A primeira, então, eu até atualizei essa segunda edição, porque eles agora estão cobrando detalhes dentro das características, né? Então, vamos lá ver todas as características. Por enquanto, essas características são em número de 9. A primeira delas é a característica da historicidade. Significa, os direitos humanos são históricos, porque eles se constituem num conjunto de normas elaboradas através dos anos, no decorrer dos anos, através dos tempos. Então, os direitos humanos são históricos.
Então, eles nasceram como direitos civis e políticos, foram se desenvolvendo como direitos econômicos, sociais e culturais, e chegaram no seu ápice como direitos de grupos e coletividades, etc., que foi passando aquilo que vocês conhecem, estudaram por geração ou dimensão, gerações ou dimensões de direitos, né? Segundo a tríade da Revolução Francesa, clássica tríade da Revolução Francesa, que foi estabelecida por René Cassin, né? Direitos da liberdade, direitos da igualdade, direitos da fraternidade. Então, os direitos humanos são históricos. Exemplo desse caráter histórico, ele pode ser observado na própria Organização do Trabalho, que foi a primeira organização a tratar direitos de cunho sociais. Depois, no seu desenvolvimento, a partir da Segunda Guerra Mundial, com o nascimento da Organização das Nações Unidas. E aí entraram direitos civis e políticos, e depois direitos econômicos, sociais e culturais por completo, e depois direitos de grupos e coletividade, direito internacional do meio ambiente também. Então, os direitos humanos, eles são construídos. Depois, a segunda característica, universalidade. Direitos humanos pertencem ao universo de todas as pessoas. São universais porque todas as pessoas são titulares da proteção internacional dos direitos humanos. Então, basta a condição de ser pessoa ou basta a condição de ser humano para que se possa invocar a proteção dos direitos humanos no plano internacional, independente de sexo, de raça, de credo religioso, de afinidade política, de status social, econômico, cultural, etc. Então, aqui, importante essa característica. A terceira, que foi cobrada agora no último ENAM, tá? Foi cobrado agora. Transnacionalidade. O que significa a transnacionalidade? Decorre, na verdade, da característica anterior, decorre da universalidade, porque se os direitos humanos são universais, a ideia é de que eu posso estar me transferindo para quaisquer lugar do mundo, para quaisquer lugares, e eu tenho que ser protegido da mesma maneira. Então, significa que a titularidade de direitos, ela existe a despeito do local, do estado, do território, do espaço onde você esteja, do país onde você esteja, onde você se encontre, porque a proteção dos direitos humanos, ela não conhece fronteiras, e ela tem aplicabilidade a todas as pessoas indistintamente. Então, daí que vem essa característica da transnacionalidade. Os direitos humanos são transnacionais. Pronto, essa característica, acho que vai ser difícil repetir, mas, veja, já foi uma novidade ter cobrado isso na prova. Então, a resposta certa era essa. Os direitos humanos são transnacionais porque eles não conhecem fronteiras e eles têm aplicação a todas as pessoas, independentemente de um local onde a pessoa se encontre. A despeito do local onde a pessoa esteja, deve ser protegida da mesma maneira. Quarta característica, a essencialidade. Os direitos humanos são essenciais por natureza, porque eles têm como produto o valor intrínseco do ser humano que essencializa, que dá essência e faz prevalecer a dignidade da pessoa humana. O que atribui também a ele, essa característica, uma posição normativa interessante no mundo, uma especial posição normativa, razão pela qual muitas constituições, a Constituição do Peru, a Constituição Argentina, Brasil também, segundo a interpretação do Supremo Tribunal Federal, né, vocês sabem, atribui um status, uma hierarquia diferenciada a esses tratados internacionais de direitos humanos. Ora, se eles são essenciais, se as normas de proteção
dos direitos humanos são essenciais, eles têm que ter uma prevalência, eles têm que estar prevalentes, eles têm que estar acima, eles têm que ter um diferencial, né, relativamente às normas comuns, vamos dizer, às normas ordinárias. Isso é a essencialidade. Depois, a quinta característica, que eu estou achando que vai ser por aí que eles já vão pedir: irrenunciabilidade. Irrenunciabilidade. O que significa isso? Que os direitos humanos são irrenunciáveis. O titular do direito humano não pode dispor desse seu direito, renunciando a esse seu direito. Ou querendo limitar esse seu direito. Então, o que significa irrenunciabilidade? Significa que mesmo a autorização do titular do direito, essa autorização não justifica ou não convalida qualquer possibilidade de violação do seu conteúdo. Não justifica, não convalida. Então, o direito humano ele é irrenunciável, quinta característica. Sexta característica, inalienabilidade. Os direitos humanos são inalienáveis. Característica parecida com a irrenunciabilidade. Eu não posso renunciar, mas eu também não posso... Eu não estou renunciando, eu estou passando para frente. Eu estou alienando. Também não. Então, também é inalienável. Ou seja, os direitos humanos não podem ser transferidos, eles não podem ser cedidos, nem gratuitamente, muito menos onerosamente. Eu vou vender o meu direito a outrem, não pode. Ainda que com o consentimento do agente. Então, os direitos humanos não estão disponíveis e não podem ser negociados, dada a inalienabilidade que lhe é característica. Sexta característica. 7. Pode ser também que venha por aí. Inexauribilidade. Direitos humanos são inexauríveis, ou seja, eles são inesgotáveis. Por que eles são inesgotáveis? Pergunta, candidato, justifica a inesgotabilidade dos direitos humanos? Justifica no texto constitucional aonde está escrito que os direitos humanos são inexauríveis? Aonde está escrito que os direitos humanos são inesgotáveis? Está escrito na Constituição, anotem, no artigo 5º, parágrafo 2º. O artigo 5º, parágrafo 2º, é que vai dizer que os direitos humanos são inesgotáveis, inexauríveis. Porque o artigo 5º, parágrafo 2º, diz que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios por ela, Constituição, adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Veja bem, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios por ela, Constituição, adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Boa pergunta para a prova. Se os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem, a contrário sensu, esses direitos e garantias se incluem. Então, o que não exclui, inclui. Então, portanto, os direitos humanos eles vão sempre se incluindo sem terminar nunca. Não tem uma cláusula de finalização, de firmamento. E por isso que é chamado cláusula de abertura da proteção dos direitos humanos. Exatamente por isso que se chama de cláusula de abertura, essa característica da inexauribilidade, que é a 7ª. A 8ª, a imprescritibilidade. Os direitos humanos são imprescritíveis, ou seja, se for um direito humano mesmo,
de que se trata não prescreve, ou seja, ele pode ser vindicado, ele pode ser reclamado a qualquer tempo pelo seu titular. O decurso do tempo não apaga, não retira do titular o direito de perseguir a garantia que lhe foi tolhida, que lhe foi retirada. Só que atenção, dizer que os direitos humanos são imprescritíveis não significa dizer que nos instrumentos internacionais de proteção, no Pacto de São José, no Pacto de Direitos Civis e Políticos, em outros tratados internacionais, não existam prazos para poder se ajuizar a ação. Então, uma coisa é dizer que eu posso, o meu direito está garantido, que eu tenho a titularidade de reclamar esse direito em qualquer tempo, ou seja, o decurso do tempo não apaga, mas, não obstante eu ter esse direito, que é imprescritível, na prática, nos tratados internacionais, há regras de procedimento que prevê prazos para que se vá às instâncias internacionais. Depois que você já usou o seu direito em curso, porque o direito seu está em curso, porque ele é imprescritível. Agora, eu entrei no juízo no Brasil, perdi a ação da minha violação de direitos humanos, porque fui violado nos meus direitos humanos. Recorri ao Tribunal Superior, no caso do Brasil, nos estados. Também não logrei êxito. Fui aos tribunais superiores, não logrei êxito. Aí sim, depois da última decisão, imagina a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, a Convenção Americana, por exemplo, coloca 6 meses para se ajuizar a ação a partir da data do julgamento final ou da decisão final sobre aquele recurso. Tá? Então, é imprescritível, mas, não obstante essa imprescritibilidade, existem, sim, prazos previstos nos documentos internacionais. Bem entendido. 8ª característica. E a 9ª, que essa já caiu demais em outras provas, inclusive exame de magistratura federal, magistratura do trabalho. Essa vocês têm que estar afiadíssimos, tá? Afiadíssimos. A vedação do retrocesso, né? No direito do trabalho vai falar em vedação do retrocesso social. Então aqui vamos falar em vedação do retrocesso. Ou seja, os direitos humanos devem sempre progredir e nunca retroceder. Os estados estão proibidos de editar leis, comandos normativos, decretos, resoluções, etc., que dão um passo atrás numa proteção de direitos humanos ou fundamentais previamente existente. Ou seja, se o Estado quer mudar a sua legislação, quer alterar suas normas de direito interno, que ele faça a maior. Ou seja, que a proteção venha a maior e que não que a proteção venha aquém daquela já existente ou daquela que já estava, que já existia no direito anterior. Então, os estados estão proibidos de proteger menos. Então, se uma norma posterior revoga uma norma anterior melhor, essa norma para o direito internacional dos direitos humanos é inválida. É assim que tem se comportado, por exemplo, a jurisprudência mais recente do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. Lembrem lá todos os casos em que o TST, não obstante ter tido reforma, mudança no final de 2024 sobre esse tema, né? Essa aplicação de navios, de cruzeiros marítimos que laboram ou em águas nacionais ou em alto mar, mas vocês se lembram a discussão que foi relator do ministro Cláudio Brandão, no sentido de que a norma brasileira, por ser mais benéfica, vedava o retrocesso. Então, mesmo tendo, na expectativa de se ratificar um tratado sobre o tema, que depois se concretizou, mesmo assim, sendo mais benéfica a norma nacional, haveria um retrocesso em não garantir a esses trabalhadores a proteção a maior que garante
o direito interno brasileiro em detrimento do próprio direito internacional que regula o assunto. Então, retrocedeu em matéria de direitos humanos, a norma que retrocede, seja interna, seja internacional, é inválida e, consequentemente, ela cai e não pode ser utilizada no caso concreto. Vedação do retrocesso. Também é chamado, nessa expressão francesa, que se usa bastante, de efeito cliquet dos direitos humanos, vedação do retrocesso ou efeito cliquet. Nona característica. Então, uma dessas 9 aprova por 2 vezes, dentro desse universo, a prova já cobrou essas questões, tá, pessoal? E, claro, que além dessas características, há outras características que eu colocaria outras 3 para terminar, que são que aí sim são características específicas do direito nacional de direitos humanos, não confunde direitos fundamentais com direitos humanos, que é a indivisibilidade. Direitos humanos são indivisíveis. Né? Direitos civis e políticos de um lado, econômicos, sociais e culturais do outro, isso é uma questão didática, na verdade eles são indivisíveis. São interdependentes, porque não há se falar que eu tenho vida, mas eu não tenho saúde, educação, lazer, etc., a minha vida é prejudicada. E eu posso ter direito à saúde, etc., mas eu não tenho garantia do direito à vida. Então, também não adianta ter a melhor saúde se eu também não tenho garantia do direito à vida. Não adianta ter o direito econômico, social, cultural, respectivo, se eu não tenho o direito da primeira dimensão também. E a interrelacionariedade. Esses direitos são interrelacionados. Então, essa história, já eu falo um pouco mais, de geração de direitos, né? Isso mostra que colocar o direito de modo estanque não é correto. Por isso que hoje já não se fala mais em geração, porque geração substitui a outra. A gente substitui a dos nossos pais, substitui os nossos avós, vão morrendo. Direitos humanos não podem morrer dessa maneira. Então, por isso que se fala numa expressão melhor, se quiser usar, em dimensão dos direitos humanos do que propriamente em geração dos direitos humanos, tá bom? E aí, fechamos esse tema. Só para dar um registro aqui importante, que é relativo à utilização do princípio da vedação do retrocesso pelo STF, tá? Eu citaria aqui o agravo em recurso especial 639337, o ARE, agravo em recurso extraordinário, especial é no STJ. O ARE, o agravo em recurso extraordinário, agravo em recurso extraordinário, STF. Número 333337. 639337. Tanto número. 639337. Agravo em recurso extraordinário 639337. O Supremo, o ministro Celso de Mello, ele se refere. Então, o ministro Celso de Mello, né, grande ministro Celso de Mello, ele dizia que o princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais, olha só, de caráter social, sejam já desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. Agravo em recurso extraordinário 639-337 de São Paulo, foi julgado em 2011. Então, se pedirem para vocês, se perguntarem para vocês se o Supremo aceita a teoria da geração da vedação do retrocesso, você vai dizer que sim, o próprio Supremo já em várias ocasiões se referiu à vedação do retrocesso. Tá? E um ponto agora, prosseguindo, que também tem sido muito debatido e objeto de várias provas, que é a interpretação conforme os direitos humanos. Você vai fazer um paralelo na sua cabeça entre a interpretação conforme a Constituição e a interpretação conforme a Convenção. Então, tanto o controle de convencionalidade na interpretação conforme a Constituição, quanto o controle de convencionalidade
tanto o controle de constitucionalidade na Constituição, quanto o controle de convencionalidade no respeito às convenções deve ser observado. O que é interpretação conforme os direitos humanos? Todas as leis, atos, decretos, regulamentos pedidos pelo Poder Legislativo, pelo Poder Público, etc., devem ser interpretados em conformidade com a proteção internacional de direitos humanos e com os tratados internacionais de proteção de direitos humanos. Inclusive, a Constituição. A própria Constituição deve ser interpretada de acordo com o direito internacional dos direitos humanos. Exemplo. Em vários dispositivos, a Constituição brasileira coloca uma expressão que hoje você sabe que não está correta, que ela fala em pessoa portadora de deficiência. Você não é portador de uma deficiência, você tem uma deficiência. Esse conceito é muito diferente de pessoas com necessidades especiais. Você vai em aeroporto, eles erram duplamente. Fala pessoa portadora de necessidade especial. Faz uma confusão que não é isso. Tem pessoas com deficiência, uma categoria de pessoas, né? Uma pessoa que tem uma incapacidade para determinada coisa, tem uma deficiência. E tem pessoas com necessidades especiais, que são, não obrigatoriamente a pessoa tem uma deficiência. Uma criança tem necessidade especial. O idoso tem necessidade especial. Mas estou falando das pessoas com deficiência. Então, a Constituição usa o termo equivocado, errado, que não usa, pessoa portadora de deficiência. Está errado. Bom, o que isso significa? Que como nós, Brasil, aceitamos, ratificamos a Convenção da ONU de proteção dos direitos das pessoas com deficiência, e esse tratado foi o primeiro tratado aprovado por maioria qualificada no Congresso Nacional, portanto, por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso em 2 turnos, e eles passaram a ter no Brasil equivalência de emenda constitucional, lá, segundo o rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que vocês conhecem. Portanto, em toda a legislação nacional, quando se fala em pessoa portadora de deficiência, fazendo a interpretação conforme os direitos humanos, você tem que entender, tirar essa expressão e colocar a expressão correta, pessoa com deficiência. Então, essa é a interpretação conforme os direitos humanos, que deve seguir prioritariamente o tratado internacional respectivo, o tratado de que se trata. Então, estou tratando de pessoas com deficiência, a Convenção das Pessoas com Deficiência. Estou tratando de um direito da categoria feminina, a Convenção dos Direitos das Mulheres. Eu estou tratando de crianças e adolescentes, a Convenção dos Direitos da Criança. Eu estou tratando de comunidade LGBTQIA+, as normas internacionais respectivas. Eu estou tratando de pessoas, de refugiados, as normas internacionais respectivas, etc. Então, cada tratado, cada núcleo normativo, cada mosaico normativo corresponde a uma determinada categoria de pessoas. Então, primeiro o tratado, e depois a jurisprudência que existe sobre esse tratado, a jurisprudência que é eventualmente formada pela Corte, pelo Tribunal Internacional respectivo. E aqui, claro que no nosso entorno geográfico, a jurisprudência constante da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, mas essa decisão da Corte Interamericana, ela não foi manifestada contra o Brasil. Essa decisão da Corte Interamericana, a sentença foi proclamada contra a Colômbia, contra o Chile, foi contra a Guatemala, foi contra El Salvador, foi contra a Nicarágua, não foi contra o Brasil. Não interessa, não importa, porque a sentença de um tribunal internacional, diferentemente de uma sentença do direito interno, ela tem valor mesmo para os estados que não foram condenados. O estado que foi condenado, a sentença faz coisa julgada.
para o Estado que foi condenado? Res iudicata. Para o Estado que não foi condenado, que é um terceiro Estado, a sentença é um caso contra a Colômbia. Então, contra a Colômbia fez coisa julgada. Mas, em razão de todos os outros Estados americanos que são parte da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a decisão faz res interpretata. Res interpretata. Então, faz res iudicata e res interpretata. Ou seja, as normas, a tese estabelecida, como se fosse o tema, a tese firmada pelo tribunal, ela faz coisa julgada para o Estado, que vai pagar a indenização, etc., e coisa interpretada para terceiros estados, por isso que ela não é de cumprimento facultativo, ela é de cumprimento obrigatório. Então, também aí está essa importante observação aí sobre a interpretação conforme os direitos humanos. E, por fim, para terminar essa nossa primeira revisão de hoje, nós temos que lembrar que existe uma chamada gramática dos direitos humanos, né? Que ela está impregnada aí na Constituição nossa. Veja, um exemplo, que é um impacto do direito internacional. Se perguntar para você, um candidato à prova da magistratura, doutor, me dá um exemplo dentro da Constituição que me convença de que a Constituição tem uma inspiração, Constituição que é de 1988, que ela está, daqui a pouco faz 50 anos, que ela tem uma inspiração do direito internacional, do direito internacional de direitos humanos. Dou um inciso para vocês que mostra que a Constituição se baseou em tratados internacionais de direitos humanos para ter a sua redação atual. Lá, quando a Constituição diz, no artigo 5º, inciso 3, né, vai dizer assim, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento cruel, desumano ou degradante. Quando eu li a Constituição, quando eu era estudante, eu imaginava, falei, nossa, mas o legislador constituinte realmente, né, olha como ele chegou, né, olha que coisa, né, profunda, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento cruel, desumano ou degradante. Conversa. A Constituição de 88 copiou literalmente o dispositivo da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. 40 anos antes da Declaração Universal. A Constituição, 40 anos depois, copiou, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento cruel, desumano ou degradante, cruel ou degradante, cópia literal, às vezes muda uma vírgula, tal, ou seja, se perguntarem para você numa prova, num certame, o que isso demonstra? Isso demonstra um impacto positivo, totalmente positivo, no sentido de que a Constituição se baseou eu uso essa expressão, na gramática do direito internacional de direitos humanos. Então está aí essa nossa introdução aqui. Do que eu falei hoje, eu já vi umas 10 questões de prova, tá? Parece uma coisa assim muito geral, umas 10 questões de prova em vários concursos que vocês vão fazer. Bom, eu recomendo novamente para quem está estudando para o Enem, vai lá no grupogem.com.br, o manual do Enem nosso, que é resumido, e para quem for fazer a magistratura, a prova, quem já passou no Enem e agora vai para a segunda fase, que é a prova para a magistratura, que vai pedir lá também direitos humanos, o livro mais com todos os temas. Aqui só os temas do Enem. Então, o Manual de Direitos Humanos do Enem e o curso de Direitos Humanos, todos do Grupo GEM, todos da editora Método, tá? E te convido mais uma vez a fazer meu curso. Entra lá no professorvaleriomazzuoli.com.br, descubra lá um curso que eu fiz especialmente para o Exame Nacional da Magistratura, com 14 módulos, direto ao ponto,
item por item do que está cobrado. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto por ponto do edital, eu quero te convidar. Então, pessoal, olha, uma boa noite para vocês. Eu já vou agradecendo, né? Nós vamos encerrar. Eu estou vendo alguém aqui no chat. Eu vou cumprimentar aqui a Daniele, o Júnior, que me deu até uma boa noite, a Ellen, a Cleciene, Lilian, Renata, Salvadora, Christofferson, Jeane, Flávia, agradecendo. Eu que agradeço vocês. E amanhã vamos nos encontrar novamente, tá? A gente vai continuar amanhã nesse mesmo horário aí. Então, nós vamos encerrar nossa chamada. Deixa eu ver se tem alguém aqui para nos auxiliar. Enquanto isso, a gente vai finalizando. Eu queria também, depois, ainda não saiu, mas dizer para vocês que agora, daqui uma semana, mais ou menos, 10 dias, quem tiver interesse aí no Direito Internacional Público, está saindo a nova edição do curso de Direito Internacional Público, tá bom? Então, até amanhã, a gente vai conversar e eu tô saindo, tá? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e amanhã a gente se encontra novamente. Um forte abraço. Tchau, tchau.